Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre o cultivo de plantas de uma forma mais simples para que todo mundo compreenda, tá? Esse sistema de cultivo de plantas em vaso, tá? E também para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para a Casa de Apoio Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E também ajude o nosso canal. Dê o seu like, clique no joinha, tá? Compartilhe esse vídeo e também inscreva-se, isso ajuda muito o nosso canal. Esse canal está completando um ano de vida, tá? E nós só temos a agradecer a todos vocês que estão assistindo o nosso canal, né? E com isso a gente vai realizar o sorteio, tá? De mais um livro, tá certo? O livro agora vai ser esse, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas. Eu vou deixar no final do vídeo o que você vai ter que fazer para concorrer a esse livrinho aqui com meu autógrafo e tudo, tá certo? Então fique até o final e depois participe desse sorteio. Hoje vamos falar dos substratos, confecção de substrato. Qual o melhor diâmetro, né, ou o tamanho das partículas do carvão vegetal na mistura? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. Essa pergunta foi encaminhada pelo Daniel Lima, achei bem interessante, né? E vamos comentar aqui no nosso canal, no vídeo na íntegra. Achei bem interessante, então fique até o final do vídeo, a gente vai passar bastante informações aí, bacanas aí para vocês. Aliás, eu fiz vários vídeos sobre o carvão vegetal. Eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem assistir, seria bem interessante. Aliás, tem vários vídeos sobre substratos, né? Seria interessante que vocês assistissem a todos os vídeos, tá certo? Vou deixar aqui no izinho, é só clicar em cima, vocês podem assistir. Olha, com relação a carvão vegetal, nós temos o carvão vegetal sendo vendido em saco para churrasco, tá certo? Aí é outra coisa, né? Nós não temos o carvão vegetal sendo vendido para substrato, por enquanto, né? Eu acredito que logo deva aparecer, porque normalmente essas migalhas, né? Esses cacos de carvão, elas são praticamente desprezadas, né? E elas podem ser utilizadas aí como material riquíssimo, tá? Na confecção de substrato. Tá certo? Então, como nós não temos, a gente precisa pegar esses pequenos pedaços de carvão, tentar esmagar e utilizar. E é isso que acontece normalmente, e é isso que, por exemplo, nós fazemos no nosso orquidário constantemente. Professor, e como é que o senhor tritura esse carvão? Tá certo? Qual seria o diâmetro ideal para uso no substrato? Olha, a forma de triturar é muito simples, né? A gente coloca num saco de estopa, tá certo? Pegamos uma madeira e ficamos batendo em cima desse saco, ok? E depois a gente faz a separação desses materiais, tá certo? Mas aqui eu já vou responder o Daniel, né? Aquele material que virou em pó, não jogue fora não, tá certo? Você pode utilizar sim e deve utilizar no seu substrato, ok? No caso do pó, você pode utilizar mais como aditivo, tá certo? Mas normalmente nós acabamos misturando, o que ficou no saco a gente acaba misturando, tá certo? No substrato, ok? A gente vai comentar sobre esse item ainda. O diâmetro ideal seria de 0,1 a 3 milímetros, então elas
na forma bem pequenininha, tá certo? Num tamanho bem diminuto, tá certo? Para imitar, né, digamos assim, os grânulos, tá certo, do substrato, ok? Mas isso nem sempre é possível, entendeu? Então, normalmente nós fazemos o que? A gente acaba fazendo a mistura disso e utilizando isso num complexo todo, tá certo? Mas o ideal seria até aí, digamos assim, 2, 3 milímetros. Esse seria, digamos assim, o ideal desse material. Por que não jogar fora esse pó, né? Porque quanto menor o tamanho, maior a superfície dela. Ou seja, tá? Vamos só lembrar alguns pontos aqui benéficos, tá? Que originado pelo carvão, né? O carvão, tá certo? Mesmo essa sendo de vegetal, ela tem várias propriedades muito interessantes. Por exemplo, ela protege o ambiente do substrato planta, tá, da alta salinidade. Por quê? Porque ela acaba absorvendo os sais, tá certo? Tá? Na sua superfície, que é uma coisa muito interessante, né? Outra coisa desse pó de carvão, ou mesmo do carvão, tá certo? É que ela faz com que ela não deixa oscilar muita acidez, né? Ou mesmo alcalinidade dentro do substrato. Esse ponto a gente chama de poder tampão, ok? Então, são esses dois fatores muito interessantes, né? Além de ela agregar uma maior leveza no substrato, né? Então, imagine se você tiver no lugar do carvão, você tiver areia, o substrato fica muito pesado. No caso do carvão, não. No caso do carvão, o substrato fica com uma leveza muito interessante, né, para cultivo das plantas em si. Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos. Se eu pudesse, eu utilizaria de 30 a 40%, tá certo? Desse material, né, que seria o pó de carvão, como substrato. Ela entraria como material complementar, correto? E seria um substrato de altíssima qualidade, com certeza, ok? E eu falei se eu pudesse, tá certo? Não é sempre que a gente tem esses materiais, mas você pode, por exemplo, tá, utilizar o pó de carvão ou mesmo cacos de carvão como aditivo, tá certo? Numa porcentagem aí de 3, 5, 7, 10%. Isso sempre acrescentaria valor ao seu substrato, tá certo? Aqui eu estou falando do carvão vegetal, mas pode ser o carvão, a casca de arroz carbonizada, tá certo? Porque casca de arroz carbonizada nada mais é do que o carvão, tá? Carvão vegetal também, tá certo? Mas de uma outra fonte, ok? Não da madeira, mas sim da casca do arroz mesmo. E vale comentar aqui também, se você puder não usar, né, o carvão que fica na churrasqueira, o carvão que acaba sobrando, né, dos churrascos, porque ela vai ter uma porção de sal grosso, gordura, tá certo, tempero e muitos desses materiais que podem acabar prejudicando o crescimento das plantas. Pode até utilizar, mas depois de você lavar bem esse produto. Vocês viram que essa pergunta simples, né, acabou virando um vídeo, tá certo? Para vocês terem uma noção melhor, tá, do uso desse material que muita gente, né, acaba desperdiçando, mas você pode sim utilizar esse material para uso como parte do substrato ou até mesmo como o substrato, tá certo? Então, enviem as suas perguntas, enviem as suas sugestões, tá certo? Pois é, pessoal, muita gente me solicitou, eu vou estar sorteando então esse livro aqui, tá certo? Cultivo de plantas suculentas,
acredito que seja ainda o único, né, livro técnico sobre cultivo de plantas, mas está escrito numa forma bem simples, todo mundo vai compreender, tá certo? Então, vocês vão ter que se inscrever nesse canal aqui, não adianta responder a pergunta que eu vou deixar aqui agora, tá certo? E você precisa deixar aqui respondido no canal se você tem planta suculenta, qual é a planta suculenta que você tem, tá certo? Se vocês puderem responder essa pergunta, tá certo? Inscrever aqui no canal, você pode ser sorteado com esse livro aqui, tá certo? Esse livro aqui praticamente já está se esgotando, tá certo? Então, eu estou fazendo esse sorteio, mas quem quiser adquirir esse livro, eu vou deixar aqui no descritivo, tá certo? Vocês podem entrar em contato e adquirir o livro, tá certo? O livro será sorteado no dia 30 de junho, tá certo? Então, até o dia 30 de junho você pode se inscrever, depois a gente vai divulgar, tá certo? Possivelmente no dia 1º de julho, tá certo? Boa sorte! Como em todos os vídeos, nós dedicamos o vídeo, né, para uma entidade, tá certo? E desta vez nós estamos dedicando para o lar Nossa Senhora de Fátima. Qualquer alimento não perecível, roupas usadas, tá certo? E qualquer outro donativo ajuda essa entidade. Ajude você também. E também ajude o nosso canal, tá certo? Compartilhe esses vídeos, né? Que são, na verdade, informações importantes e interessantes para quem gosta de planta, quem cultiva plantas ornamentais ou simplesmente de jardim, tá certo? Se vocês puderem compartilhar, ajuda bastante. Clique também no inscrever, no joinha, tá certo? E no sininho, tá certo? Com isso você vai receber informações, tá certo? Quando o canal tiver novos vídeos, tá certo? Conto com você, muito obrigado, te aguardo no próximo vídeo.